Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu converso com Tauane Nunes Alamino. Ela é artista multilinguagens e fundadora da Companhia do Santo Forte, um grupo aqui de Rio Preto, é um coletivo de artes cênicas inspirado nas religiões afro-brasileiras. Tauane, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Eu quero começar entendendo, Tauane, porque você é muita coisa. Atriz, dançarina, taróloga, formada em artes cênicas. Eu queria que você nos contasse o que chegou primeiro de tudo isso e como que as outras formações, os outros trabalhos foram se agregando à sua jornada. Tá. É sempre difícil falar quando começa, né? Porque, assim, a minha formação como artista vem do teatro. Na adolescência, eu comecei a fazer teatro no GTR, Grupo Teatral Rio Pretense. Mas antes disso, eu já tinha feito balé, desde muito pequenininha. Criança ainda mesmo. Criança. E também, né, quando, assim, eu fui uma criança autodidata na escrita, na alfabetização. Então, com 3 anos de idade, eu já estava aprendendo a ler sozinha em casa, ainda não estava na escola. Então, hoje eu não sei, assim, eu costumo dizer que eu nasci artista, né? E fui me educando e me especializando para poder... Se aprofundando, né? Sim, me aprofundando em diversas linguagens, inclusive para poder fazer o que eu faço hoje. Que bacana. Veio meio que tudo junto, então. E de uma forma muito orgânica, muito natural. Sim. Gente, sim. No GTR, um grupo vai fazer aí, se eu não me engano, 70 anos, né? Dá pra fazer. Como é que foi esse início do teatro ali? O que você mais curtia? Era mesmo a questão da atuação ou os outros trabalhos também de bastidores? Eu gosto de estar em cena, eu gosto da parte criativa. Mas tem uma curiosidade também em relação a isso, que eu sinto que eu me permiti ser atriz, investigar, né? Isso está, inclusive, no texto da peça, que a gente vai apresentar no FIT. Mas eu sinto que essa coisa de estar no palco, de estar em cena, de brilhar, né? Ela aparece antes, talvez até por um condicionamento, né? Do lugar da mulher nas artes e tudo mais, que eu precisei de uma certa maturidade para entender como, por exemplo, tenho esse gosto pela escrita. Você diz se assumir enquanto artista, enquanto atriz, enquanto autora? Sim, sim. Então, veio primeiro a função de atriz, sabe? De dar corpo, de dar voz para um texto de outra pessoa, para uma direção de outra pessoa, para depois eu ir entendendo, né, assim, as minhas próprias ideias. O seu dizer, né? Exatamente. O que eu tinha para dizer, como eu ia dirigir, né? Que bacana. E me fala uma coisa, quando é que no meio de tudo isso nasce a Companhia do Santo Forte? Foi justamente quando você entendeu essa força do seu texto, do seu dizer? Na verdade, a Companhia do Santo Forte, ela nasce quando eu termino a minha faculdade de artes cênicas, volto para Rio Preto querendo trabalhar, querendo aplicar as coisas que eu tinha estudado, que eu tinha aprendido, mas ainda não tinha, né? Eu fiquei 4 anos fora, então eu estava desconectada da cena local. Então, para fazer acontecer, eu precisei tomar a iniciativa dos meus próprios trabalhos. Entendi. Mas acho que foi assim, né? Eu sou muito mística, muito espiritualizada, então eu acho que tudo tem um propósito. Então, eu estava gestante do meu filho quando resolvi parir junto com o meu filho a Companhia do Santo Forte. Foi muito perto, né? A Companhia do Santo Forte nasceu em 2014, meu filho nasceu em 2013. Mas olha enquanto só. eu escrevi o primeiro projeto da companhia, eu estava gestante. Que bacana! Me fala uma coisa, você citou a questão que você foi estudar fora aqui de Rio Preto, né? Durante a graduação, você iniciou a pesquisa sobre os arquétipos da Umbanda para o trabalho do ator. Quando e como você percebeu que os elementos da religiosidade, né, dessa religião de matriz africana, poderia estar no seu trabalho artístico? Foi no 3º ano de faculdade, e assim, acho que antes de falar isso, é importante eu falar que eu sou a primeira geração da minha família a ter ensino superior, a fazer mestrado, né? E eu sempre me senti meio estrangeira dentro da universidade, meio desconectada daquilo ali, né?
E até o terceiro ano, o curso era sempre uma crise para mim. Eu fazia tudo direitinho, eu tirava nota, fazia os trabalhos, entendia, né, o que estava sendo ensinado. Apresentado. Sim, mas de alguma forma parecia que eu não me encontrava. E aí, fazendo uma oficina no Filo com a professora Joyce Aglaé Brondani, era uma oficina de máscara, ela apresentava vários elementos de cultura popular e entre esses elementos ela trazia a dança dos orixás. E que foi um momento que parece que tudo fez sentido. Inclusive as coisas que eu estava estudando, que não parecia que não encaixava, não cabia. Quando eu fiz a oficina de dança dos orixás com ela, a coisa parece que assentou, integrou. E aí, a partir disso, eu quis começar a pesquisar. E aí, fui atrás de quem estava fazendo isso, pesquisando isso no Brasil. E aí, eu comecei a entender qual era a minha linguagem, a partir de onde eu ia falar. Porque a Umbanda tá na minha vida desde a barriga da minha mãe, né? Então, passou a fazer mais sentido, porque aí eu encontrei uma linguagem que era familiar para mim. Ok. E te falava muito alto ali, né? E desde sempre. Sim, sim. E como que você, na sua experiência, transpõe esses elementos? Como é que, por exemplo, o movimento, a dança relacionada a determinado orixá aparece no seu trabalho, aparece no palco, por exemplo? Olha, pode aparecer de diversas formas, né? Então, a minha pesquisa de TCC, minha pesquisa de iniciação científica também na universidade, aponta caminhos, né? Que esse trabalho ele pode aparecer de um jeito mais sutil, mais pré-expressivo, então como preparação dos atores para determinada obra. Ou pode ser mesmo uma referência, né? Assim, dramatúrgica, mitológica, que a gente pode trazer para o trabalho. Ou até mesmo enquanto performance, né? Eu acho que ultimamente, nos últimos trabalhos da companhia, tem um pouco essa fricção, assim, de usar essa cultura ancestral, de me inspirar nessa cultura ancestral para debater temas contemporâneos. E aí entrar na política, né? Entrar no feminismo, entrar no antirracismo. Então, para além de performance, esse estudo também é processo, né? Então, na preparação de tudo, você já aplica essas influências, já faz essa transposição. E aí, a hora que o seu corpo chega lá no palco, já carrega tudo isso. Como é que você tem sentido, Tauane, o retorno do público com relação ao seu trabalho? Como é que isso bate no público, por exemplo? É uma leitura... Eu sei que nem sempre é uma leitura direta, vamos dizer assim, né? Mas o que o público tem te respondido? Ele consegue identificar essas influências, essas tuas referências? O que o pessoal te conta? Olha, a resposta tem sido majoritariamente positiva. Porque a gente acaba tocando num lugar de representatividade. Então, quando a Companhia do Santo Forte começa aqui em Rio Preto, existia um movimento meio tímido, assim. As pessoas de terreiro, os artistas, inclusive, né, que frequentavam terreiro. E eu também, né, durante um longo período da minha jornada como artista, não misturava, não conectava essas coisas. E aos poucos eu vou começando a trazer esse assunto e acabo, né, assim, a gente sempre acaba comprando brigas, né, quando a gente quer tocar nesses assuntos. Então tem aí umas pessoas, né, que se incomodam, mas o que chega pra gente é sempre, na maioria das vezes, elogio, é agradecimento, são pessoas, né, se sentindo representadas, pessoas tendo ideias, pensando, nossa, eu não sabia que eu podia trazer isso para a cena. Isso eu tô falando de 10 anos atrás, tá? Agora, existe muita gente na trabalhando cidade... nessa vertente? Sim, sim. Tem mais artistas trazendo essas temáticas para o trabalho e eu acho isso ótimo, né? Bacana. É uma questão mesmo aqui de curiosidade, Tauane. As religiões de matriz africana, geralmente, quando seus elementos, seus sagrados são levados para um outro espaço, como o artístico, por exemplo, envolvem permissões, autorizações. Você precisou fazer alguma coisa nesse sentido? Você fez alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que talvez não fosse necessário? Enquanto artista, eu não acho que seja necessário.
que a gente se inspire em qualquer cultura que seja para a gente amparar o nosso trabalho. Mas eu venho, né, eu tenho uma coroa, eu tenho uma iniciação, eu tenho um histórico, então, obviamente, nada da minha pesquisa foi feito sem permissão. Aliás, a minha pesquisa, ela se ampara nos cursos, nas coisas que eu fui fazer para organizar e sistematizar o trabalho, mas ela começa dentro do terreiro. Então, durante a universidade, eu estava frequentando um terreiro lá em Londrina. E era de comum acordo, né, com a minha mãe de santo, com as pessoas do terreiro, que eu tava lá e que terminava a gira, terminava a incorporação, terminava tudo, eu ia pegar o meu caderninho para anotar as coisas. Então, e assim, sinto que a permissão, ela também acontece porque a companhia prospera, né? Então, assim, a gente... o primeiro trabalho da companhia já foi premiado, então a gente teve esse suporte, né? É verdade. Então, eu acho que também tem isso. Tem um axé que vem facilitando as coisas para que elas aconteçam. Você falou uma coisa interessante, que às vezes a gente, ou algumas pessoas, numa leitura mais simplista, vamos dizer assim, separa rapidamente o que seria ciência, inteligência, estudo do sagrado, das experiências espirituais, e no seu trabalho você fazia um misto disso tudo, né? Havia espaço para congregar esses elementos, né? Sim. Eu também tive a sorte de, tanto no curso de artes cênicas quanto no mestrado, ser amparada por orientadores muito generosos e que compreendiam a importância e a relevância dessas pesquisas, né? E dentro das artes, eu acho que a gente tem uma facilidade, uma flexibilidade maior para lidar com isso. Porque a gente não está lidando com verdades ou provar verdades absolutas. A gente está investigando processos, né? Mas é sempre uma dificuldade conectar essas coisas, né? Assim, mas tudo tem método científico, tudo tem muita pesquisa, muito questionamento, porque... cada pesquisa é uma pesquisa, cada programa universitário é um programa, cada terreiro é um terreiro, eu já passei por alguns. Então, as coisas, elas sempre vão tendo as suas especificidades, e aí eu preciso encontrar o meu lugar nisso para conectar essas coisas também e trazer isso de uma maneira organizada, sistematizada e respeitosa. Bacana. Tawane, como é que você vê a força do seu trabalho no combate, por exemplo, à intolerância religiosa, né? Como é que você percebe a força disso? Porque você leva o tema para o palco, para a universidade, para inúmeros lugares, né? O que você tem percebido disso? Talvez um entendimento melhor das questões quebrem barreiras? Quebra. Racismo religioso, né? Vamos dar o nome certo para as coisas, né? Racismo religioso. Independente de eu ser uma mulher branca, a gente sabe que a perseguição em relação às religiões de matriz africana, ela é muito específica. Então, eu gosto sempre de salientar isso, né? Que é um comprometimento também meu, da minha companhia, de todas as pessoas que venham trabalhar comigo, um comprometimento com essa causa antirracista. E eu acho, sim, que abre portas. Eu acho que facilita um diálogo, uma abertura. Principalmente porque a gente está muito habituado a ouvir falar das religiões de matriz africana por pessoas que não são das religiões. Por pessoas que estão querendo demonizar. E quando o discurso parte de quem frequenta, de quem conhece, de quem pesquisou, de quem respeita, de alguma forma isso pelo menos facilita para as pessoas que não conhecem ou para as pessoas que têm algum preconceito, perceber que existem outras narrativas e que existem outras maneiras de lidar com determinado assunto, determinado tema, né? Tawane, você comentou, a Companhia do Santo Forte está chegando aí aos 10 anos de trabalho, de existência. Que avaliação você faz dessa década? Você consegue apontar fases ou períodos de determinadas pesquisas nesses 10 anos? Que avaliação você faz dessa década de companhia? Poxa, acho que sim, temos fases, né? Eu acho que essas fases, elas também estão relacionadas com momentos da minha vida. Então, quando eu estava saindo da faculdade, eu tinha uma pesquisa relacionada às pombagiras, no TCC, os primeiros trabalhos da companhia, a gente se inspirou nisso, né? Nas pombagiras, na esquerda, nos malandros. E aí, se você puder ir apontando também os espetáculos ligados a alguma dessas fases, também é legal pra gente
Tá ótimo. exemplificar. Tá. Eu vou falar dos principais, tá? Então, a gente teve... Bom, o primeiro trabalho da Companhia do Santo Forte foi O Sagrado que Nos Move, que foi uma ação formativa que eu realizei na escola Oscar Dória, pelo Mais Cultura nas Escolas. Olha só! Sim, e que foi uma oficina de dança dos orixás, que realizei, né, junto com o programa da Escola da Família ali, aos finais de semana, para os alunos e a comunidade interessados. E isso resulta num documentário, num curta documentário, em que eu apresento essa linguagem, essa metodologia de trabalho da companhia. Ainda muito menina, ainda muito verdinha, assim, na pesquisa. Começo de tudo ali, Sim, né? Sim, eu tinha 23 anos. Então, mas já tinha esse primeiro trabalho ali, que foi uma ação formativa que resultou nesse documentário. Junto com isso, teve o espetáculo Deus Faz, o Diabo Tempera, que foi o primeiro prêmio Nelson Seixas. Isso. E que a gente investigava, né, a relação entre as pombagiras e os malandros para discutir sobre amor, sobre ciúme, sobre traição, sobre monogamia. E depois desse trabalho teve um derivado dele, que foi o Arreda Homem, que aí vem Mulher, que aí foi uma aula espetáculo, que a gente... Aí saiu outro ator de cena, saiu um monte de gente, fiquei só eu para fazer, né, assim, revisitando cenas desse trabalho, mas aí eu juntava tanto as aulas, né, assim, a relação dos orixás com a criação das cenas do Deus Faz, o Diabo Tempera. Então, esse foi o Arreda Homem, que teve o espetáculo, mas também teve uma série de performances, porque eu tenho esse costume na companhia. A gente vai explorando diversos espaços, a gente vai explorando diversas linguagens, temas urgentes que aparecem e falam, nossa, tem tudo a ver. Só que eu preciso fazer. Sim, e aí, de repente, surge uma performance, sabe, em uma semana, porque o tema é urgente, eu preciso falar daquilo. Então, teve essa fase ali das pombagiras, ainda conectada bastante com o meu TCC. Junto com isso, eu fui mãe. E aí, quando eu tive meu filho, eu mergulhei. Gestar, parir, amamentar, andava com o moleque pra lá e pra cá. Então, antes de ensaio, depois de ensaio, ele sempre perto, às vezes parava ensaio pra amamentar, né? Então, assim, foi um período que eu mergulhei nisso. Fui fazer curso de doula, tava militando pelo parto humanizado, tava muito dentro disso. E aí entrei nessa pesquisa relacionada com a maternidade, com a ancestralidade também, trazendo os orixás, a relação dos orixás com a maternidade, porque também era muito importante para mim tirar esse véu da maternidade cristã, né? De uma mãe pura, mãe virgem, mãe sagrada, que é intocável, e trazer essas outras referências de maternidade que vêm da Umbanda, que vem do Candomblé, né? Então, no Matrística, eu tenho alguns dispositivos que têm a ver com conectar os orixás com situações políticas da maternidade, né? E desse encontro entre mulheres, encontro entre pessoas que estavam interessadas em investigar a própria ancestralidade feminina. Bacana. E bom, é isso, né? Matrística, que durou bastante tempo. Foi uma pesquisa longa também. E aí, eu entro no mestrado. E quando eu entro no mestrado, e eu falo, né? Tem muita magia por trás dessa companhia. Porque eu prestei mestrado, eu queria entrar em 2019. Não rolou. Não rolou. Aliás, é sempre assim, eu tento, assim, e entro depois, né? Foi assim na faculdade, depois foi assim no mestrado. E sempre foi bom para ir amadurecendo as coisas. Então, eu tentei entrar, queria estar fazendo mestrado em 2019, não foi possível. Presto de novo mestrado em 2019, quando eu estou fazendo ali as últimas performances matrísticas, os últimos trabalhos presenciais da companhia. E aí já se falava em Covid, mas eu achava... Muito distante, Não, né? no Brasil não vai chegar isso aqui não, gente. A gente não vai passar por isso. E aí eu estava prestando o mestrado e o meu interesse, quando eu escolho aquele texto do Caio Fernando Abreu, eu estava mais interessada em falar a respeito do controle dos corpos femininos, corpos com útero, e
falar dessa relação com os orixás, talvez pensando no assunto de contaminação. O texto é Zona Contaminada, né? Zona Contaminada, do Caio Fernando Abreu. Isso. E eu estava muito focada nos desastres, nos crimes ambientais, né? Relacionados a Mariana, a cidade de Mariana, Brumadinho. Então, eu estava prestando atenção nisso quando pensava em contaminação. Porque até o assunto, né? Quando o Caio escreve esse texto lá, no começo da década de 90, o tema era o HIV. E até o tema do HIV, para mim, já era uma discussão mais avançada, já estava resolvido, não estava preocupada em tocar nisso naquele momento. Então, quando eu prestei mestrado, o objetivo era esse. Quando eu começo a pesquisar e abre o edital do Nelson Seixas com a gente em isolamento, que foi lá em março, mais ou menos, eu falo, não é mais isso. Não, mas a gente achava ainda que a quarentena seriam 40 dias, que depois dá para cumprir, fazer teatro presencial. Então, escrevi um projeto de montagem. Eu tinha já o desejo de montar a peça, mas eu pensava em fazer o mestrado, investigar o texto e depois montar. Quando a gente se encontra dentro de uma pandemia, eu falei, não dá para esperar eu terminar todo o esse trabalho, esse caminho. E aí eu comecei o processo de montagem junto com a pesquisa de mestrado. Olha só! Então, eu fiquei ali 2 anos, de 2020 a 2022, investigando esse texto, investigando as situações políticas também que a gente estava vivendo no país e tratando também, né, do controle dos corpos femininos, tratando dos orixás e tratando de contaminação e desse medo do contato com o outro, que tudo isso está presente no texto. E aí, tudo isso foi apresentado online, né? Sim, foi apresentado online e foi um trabalhão, foi difícil, foi doloroso, porque a gente é artista da cena, do palco, e de repente todo mundo teve que aprender alguma coisa de audiovisual, a gente, né, cada um ensaiando das próprias casas, fui muito radical em relação a isso, né, porque não encontro, né? Sim, o encontro que acontecia era quando o meu companheiro na época, que a gente morava juntos, ele ia levar coisas para os outros atores, mas tudo de máscara, assim, entregava o material pra gente trabalhar com aqueles materiais, voltava para casa, mas a gente não se encontrou fisicamente, presencialmente. Aliás, até hoje, o elenco todo junto, né? Toda a equipe de trabalho ainda não se encontrou. Encontrei todos eles, mas ainda não aconteceu isso. Eu espero fazer isso, inclusive, agora, né? Quando a gente vai completar 10 anos aí, trazer todo mundo pra cá, pra gente. Tawane, aproveitando o gancho que você deu do pessoal que trabalha junto com você, como é que é esse lance na companhia? Tem núcleo duro ou geralmente são grupos que se formam de acordo com os projetos que você está levando ali à frente? Como é que é isso? Não, bom, a pessoa fixa na companhia sou eu. Não é uma escolha minha. Eu acho que conforme eu vou fazendo as pesquisas, vão se aproximando também as pessoas que se interessam, né? A companhia, principalmente a partir do Matrística, esteve sempre muito aberta para quem quisesse entrar e somar nas pesquisas. Mas é isso, cada processo acaba pedindo determinadas pessoas, mas também é de acordo com o interesse de quem quer colaborar, quem quer contribuir. Bacana. Falando em projetos, queria falar de Musa, que é um trabalho que foi, inclusive, selecionado para o Festival Internacional de Teatro, nosso FIT aqui 2024. Sobre o que trata esse trabalho, quando ele foi concebido? Bom, o trabalho foi concebido no ano passado, né? Eu escrevi um texto, escrevi uma peça. A primeira peça que eu escrevo, depois de tantos anos de teatro, depois, inclusive, de muitos trabalhos autorais da companhia. Pois é! Foi o primeiro trabalho que eu sentei para escrever antes. Porque eu parei, eu precisei de um mestrado em letras, precisei de várias coisas para me autorizar a falar, não, agora eu sou dramaturga. E parei para sentar e escrever essa peça. Então, é um processo muito diferente do que eu já fiz na companhia. Acho que os temas, né, os temas mais urgentes para mim, que tem a ver com
uma denúncia em relação ao machismo, né? Um reivindicar de lugar enquanto mulher na cena artística. Isso permanece presente. Mas é uma peça que foi escrita também por causa de um momento da minha vida que eu estava questionando muito o lugar da minha sexualidade no meu trabalho, mas me sentindo mais à vontade para poder falar de amor, para poder falar de paixão. E, assim, principalmente, acho que o tema central da peça é brincar um pouco com esse lugar da artista e da musa. Como eu falei lá no começo, né? A ideia de ser atriz e dar corpo para os pensamentos de outras pessoas começa a me incomodar. Apesar de ter feito, né, assim, trabalhos autorais nos últimos 10 anos, esse lugar de escrever, dirigir, ocupar essa posição, inclusive de brincar com essa musa, né, de trazer essa figura, né, na personagem de um homem, né, eu achei que era importante tratar disso nesse momento dessa forma. Eu te respondi? Respondeu, não, eu tô pensando aqui, a hora que você falou que vem um homem no lugar da musa, subverte totalmente, né, a ideia que a gente tem de quem seria a grande inspiração, o porquê que é a mulher e não o homem, né, e também talvez inverter, né, você em vez de estar lá de musa, tem alguém lá e você na outra posição ali, né, mais do sujeito, de quem escreveu, de quem está fazendo, de quem está dirigindo. Sim. Vai botar a gente para pensar, hein? Espero que sim. É mais uma discussão, não sei se passa por isso, de ser mais sujeito que objeto? Sim. Eu uso essas palavras no texto, inclusive. De ser sujeito do próprio desejo e não me esforçar para ser objeto do desejo do outro. Tem a ver com isso, sim. E me fala uma coisa, como é que você vê, pelos seus estudos, né, ligados ao feminino, ao feminismo, dá pra gente também ser as duas coisas? Ser musa e ser sujeita? Como é que você vê isso? Sim, é possível desde que, né, e aí a peça toda gira em torno disso, assim, de tomar a musa de volta para si. Então, quando eu fantasio, quando eu crio, quando eu desejo, eu tô projetando no outro aquilo que é meu. E entender isso, assim, precisei de muita terapia, precisei escrever peça, precisei de uma série de coisas para entender que sim, eu quero ser musa. Eu sou a musa, mas eu sou a musa do meu trabalho. Independente do olhar do outro. Exatamente. Né? Tem um desejo pelo olhar do outro? Tem, mas é diferente quando a gente se coloca no lugar de objeto de desejo e a gente tenta corresponder o olhar ideal, do outro. Né? Sim. Se moldar para aquilo, né? Exatamente, porque quando a gente tenta ser a musa do outro, a gente vai se mutilando e tirando coisas nossas para poder caber na fantasia do outro. E a fantasia do outro é só do outro, né? E aí me fala quem que vai estar em cena, quem está junto com você nesse trabalho. Você acabou assumindo muitas dessas funções, então escreveu, vai dirigir, como é que tá? Quem está com você nessa? Bom, então, eu falo disso, de retomar esse lugar, né, de querer... então ocupa esse papel da dramaturga, ocupa esse papel da diretora, mas eu ainda não estou preparada para não estar em cena. Então, eu estou em cena fazendo... Uma coisa de cada vez. Sim, então eu estou em cena fazendo o papel da artista e quem faz o papel da musa, para o feat eu convidei o Murilo Gussi e a Jéssica Paladino. Que bacana. Murilo, que também vai ser entrevistado aqui, porque também tem projeto no FIT esse ano, né? Já foi o ano passado e tem esse ano também. Eu queria que você me falasse a importância de estar no FIT, num festival como esse, de trazer esse tipo de discussão para um público tão grande como o do festival. Como é que você vê a importância do festival ligado ao seu trabalho? Bom, o festival ele é importante para o meu trabalho desde quando eu ainda era adolescente, estava começando a fazer teatro, né? Então, eu também sou público do FIT, né? E para mim é muito gratificante poder
participar, poder... Porque é realmente uma vitrine, né? Assim, o FIT sempre tem público, sempre tem casa cheia. E é importante estar nessa programação, nesse momento também de retomada dos trabalhos presenciais da companhia, né? Fazer isso no festival, com esses convidados que eu escolhi, é muito importante, é muito significativo. Que bacana. E a sua história com o FIT não é só essa, né, Tauane? Parece que o festival reverbera muito nos seus trabalhos, nas suas escolhas. Que outros trabalhos tiveram essa relação tão forte com o festival? Bom, a gente se apresentou no FIT, acho que em 2016 a gente se apresentou com Deus Faz, Diabo Tempera. Depois disso, o Matrística nasce no FIT, como um projeto especial de formação, né? A gente se inscreveu, eu tinha essa ideia de pesquisar a respeito da ancestralidade feminina e da maternidade. Então, a gente começou com uma ação formativa, onde a gente podia convidar orientadores e o FIT promovia esses encontros. Então, no FIT, a gente teve encontro com Kilson de Oliveira e Zeca Ligeiro, que deram bastante suporte para a gente começar as investigações do Matrística. Okay. E que eram trabalhos autobiográficos, que a gente, né, produzia os nossos textos, a gente produzia, cada ator, cada atriz produzia as próprias cenas. E isso ajudou a formar o programa performativo do Matrística, que foi se reinventando ao longo dos anos, né? E aí, depois, a gente apresenta o documentário Matrística Relicário, contando, assim, grande parte do nosso processo, né? Dessa investigação, dessa pesquisa, no FIT de 2022. Olha só. Você falou do documentário, até fiquei pensando aqui, você acha importante ter esses registros audiovisuais, né, dos trabalhos ou dos momentos? Qual que é a importância disso para você? Na companhia, eu sempre tive essa preocupação de registrar e refletir sobre os trabalhos enquanto estava fazendo, porque além de artista, eu sou uma pesquisadora, né? Então, a princípio, nunca foi uma ideia assim, quero fazer documentário, quero fazer esses trabalhos assim no audiovisual. Tanto que eu sempre tenho pessoas que entendem da linguagem me amparando e me dando suporte para isso. Mas, enquanto pesquisadora, até para revisitar, para registrar, para refletir sobre a obra da companhia, eu sempre acho importante. Então, ainda que seja uma coisa mais caseira, fazendo uns registros mais, assim, com celular, né? Sempre vou... É importante ter aquilo ali, né? Sim. Que sim. bacana. Tauane, você falou essa cabeça de pesquisadora. Eu quero que você me conte se você está pesquisando outras coisas, que outras coisas, se já tem aí bolando novos projetos, o que você já pensa em discutir, talvez, aproveitando o lançamento de novos editais? O que você tem por aí? Bom, como a gente está completando 10 anos de companhia, e Musa é um projeto que ainda está bastante embrionário, né? Assim, a gente está começando agora. Eu espero, nesse próximo ano, focar na Musa e numa revisitação dos trabalhos da companhia. Fazer alguma coisa para comemorar, aproveitar a quantidade de material audiovisual que a gente foi produzindo. 10 anos, né? Sim. Tudo conjuminando aí. Então tem um olhar aí para todo esse histórico. Tem um olhar aí para todo esse histórico, mas também tem um desejo que eu acho que não é para agora, né? Mas eu quero dar sequência numa pesquisa minha, individual, a respeito do erótico, do erotismo. E aí trazer, né? Voltar para as pombagiras, agora que eu tô mais madura, agora que eu tenho, né, mais repertório também para poder olhar para esses assuntos e talvez aí para o ano que vem escrever uma peça ou, né, desenvolver algum tipo de performance relacionada a isso. Que bacana. Tauane, queria te agradecer imensamente pela presença, por esse papo. Foi uma delícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui refletindo e expondo o meu trabalho. E revisitando, né? Porque às vezes faz tanta coisa e é consumido pelo tempo, pela correria. E aqui a gente dá uma revisitada em tudo que vocês já foram produzindo, fazendo, e não é pouca coisa. Sim, muito obrigada.
Pessoal, essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade, você já sabe, é só acompanhar a nossa programação e acompanhar também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.